O avô descobriu que tinha um neto perdido há anos e a verdade o deixou em choque. Alberto nunca se esqueceu daquele dia fatídico. A tempestade rugia do lado de fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro de sua casa. O telefonema que mudaria tudo aconteceu em um feriado qualquer, quando a família se reuniu para o tradicional almoço de Natal. Risos e conversas se misturavam à música de fundo, até que a porta se abriu e Eduardo, agora um jovem adulto de cabelos desgrenhados e olhar firme, entrou. A luz do sol atrás dele fazia parecer que ele era quase uma figura celestial. Mas ao olhar para o avô, o brilho nos olhos de Alberto se apagou instantaneamente. Pensar que Eduardo, seu neto querido, havia supostamente morrido em um acidente há anos, agora parado ali, era insuportável. Como ele não sabia? Como havia ocultado a verdade por tanto tempo? O passado o assombrava como os fantasmas de um crime não resolvido. Uma noite congelante enquanto as vozes ao redor se dispersavam em alegria. Alberto sentiu o estômago apertar. Ele se lembrava do sorriso do neto quando criança e como lhe contava histórias de coragem e super-heróis. Mas ali, agora, tudo parecia um eco distante. A brisa gelada que entrava pela janela parecia sussurrar segredos esquecidos. Alberto queria gritar, queria se justificar, mas as palavras faltavam. Ao invés disso, um silêncio constrangedor se instalou. A tensão começava a ser palpável. As expressões em seus rostos, entrelaçadas com o medo e a desconfiança, contavam uma história que nenhuma conversa conseguiria desfazer. A verdade sobre o sequestro de Eduardo começava a se desdobrar como um pesadelo distante, trazendo à tona uma onda de culpa. E o que dizer da sua esposa, Ana? Os olhos dela revelavam o que ele sempre temia. Na sua expressão havia uma mistura de mágoa e expectativa. Mais tarde, após o jantar, Alberto decidiu confrontar a realidade. Ele precisava entender o que havia a conter. Em um momento de coragem, ele chamou o neto para uma conversa a sós. Todos os olhares da família pairavam sobre eles, quase como se tentassem parar o tempo. Alberto sabia que não haveria segundas chances. O que Eduardo pensaria dele? A dor do passado o perseguia. A dúvida da verdade era uma espada afiada. A revelação poderia dividir a família ou curá-la. As palavras não vinham e o medo do que estava por vir crescia. Quando Eduardo finalmente falou, a dor em sua voz ressoava como um tambor na cabeça de Alberto. Ele lembrou-se de que traumas não se dissipam. Eles permanecem. E agora, nas mãos de seu avô, a vida de Eduardo poderia mudar para sempre, ou se despedaçar ainda mais. Qual seria a escolha de Alberto? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Eduardo finalmente falou, suas palavras cortaram o ar como uma faca afiada.
Por que você não me procurou, vovô? A dor e a raiva misturadas em sua voz eram palpáveis. Alberto abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ele sentiu o vazio da sala se expandir. O tempo parecia parar enquanto o mundo ao redor desmoronava. Eduardo continuou, a voz tremendo. Eu não imploro mais por você, por ninguém. A vida não foi fácil para mim. Alberto sentiu o estômago fechar. O peso da culpa caía sobre seus ombros como uma tonelada. Ele queria explicar, gritar que não sabia, que havia sido enganado por suas próprias memórias. Mas nada disso parecia suficiente. O olhar de Eduardo era de um filho que viu seu pai falhar. O silêncio antes da tempestade. Mas então, numa fração de segundo, tudo mudou. Uma batida abrupta na porta quebrava a tensão suspensa no ar. Alberto deu um passo para trás, o coração acelerado. O que poderia ser isso? A alegria do Natal se dissipou e todos os olhares se voltaram para a entrada. Alberto queria ignorar, mas não podia. Um reboliço na porta fez a mulher que parecia um fantasma entrar. Era a Érica, a mãe de Eduardo, e estava com a fisionomia de alguém que trazia um furacão no olhar. Eu não acredito que você trouxe ele de volta. Foi o mal? Ela estava destruída. A sala inteira mudou, o clima pesado como chumbo. Se lembrou que isso não é seu, Alberto? Não é seu neto. As palavras dela golpearam Alberto como um soco no estômago. O olhar incrédulo de todos se fixou na mãe de Eduardo. Alberto olhou de volta para o neto. Seu coração aos pedaços. Não, não podia ser verdade. Eduardo não era seu sangue. Não era o neto que ele tinha perdido. Seria mesmo possível? A sua mente começou a girar. As memórias de uma criança que havia amado. A dor da perda. Tudo se transformava em um quadro distorcido. O passado voltava em flashes, risadas, brincadeiras, histórias à noite. Mas e se tudo isso fosse uma ilusão? Eu só quis proteger você. Érica gritou, como se estivesse tentando quebrar uma barreira invisível. Você nunca entendeu pelos motivos que cheguei a adotar o menino. Queria evitar que ele se tornasse alvo daquela rivalidade. Alberto olhou para Ana, que permanecia paralisada, o olhar perdido entre a dor e o choque. A sala estava em um caos de murmúrios. O peso do que estava sendo revelado pairava no ar, como nuvens pesadas de tempestade. Vovô? A voz de Eduardo era um sussurro, quebrando a confusão. Ele parecia atordoado, como se as ondas da verdade o estivessem derrubando. Se não sou seu neto, quem sou eu? A pergunta pairou no ar, pesada e sem resposta. Alberto queria abraçar o garoto, justificar toda aquela dor. Mas agora era um avô sem laços, um homem arrasado. O tempo não apenas parou. Ele despedaçou as esperanças em fragmentos dilacerantes. Enquanto as vozes se elevavam, Alberto se sentiu desmoronando junto ao seu mundo. Ele podia ver Ana, lágrimas nos olhos, a mistura de amor e desespero. Mas havia uma verdade mais profunda ali, mais do que os laços de sangue. Existia uma conexão, uma história, apenas uma explicação. Era tudo o que precisava. E enquanto os murmúrios se transformavam em gritos, Alberto sabia que a noite ainda guardava segredos que poderiam mudar tudo. O que mais poderia ser oculto? O que mais estava por vir? A tempestade do passado não tinha acabado. Ela estava apenas começando. O ar parecia pesado, quase insuportável. As palavras de Érica ainda reverberavam na cabeça de Alberto, como um eco que não se calava. Ele olhou para Eduardo, cujo rosto estava
pálido, como se a realidade estivesse lhe esmagando. Alberto queria gritar. Queria que a verdade fosse outra, mas tudo parecia irreal agora. Quem sou eu, vovô? A pergunta de Eduardo estava carregada de dor. Era um grito silencioso que Alberto queria responder, mas a voz não saía. Seu coração estava acelerado, pulando no peito como se quisesse. Alberto sentia uma pressão no peito, como se uma mão invisível estivesse o sufocando. A turma estava em um estado de confusão. A sala inteira parecia desconectada, cada um tentando processar a revelação devastadora. Murmúrios surgiam pelos cantos e a tensão aumentava a cada segundo. Então, Érica deu um passo adiante, uma sombra sobre as luzes natalinas. Vocês não entendem. Ele é filho do Alberto! A afirmação saiu como um tiro no meio da sala. O silêncio era profundo, como um breu. Alberto ficou paralisado. O que ela estava dizendo? Todos os olhares se voltaram para ele, como se ele fosse um acusado em um tribunal. Lembranças começaram a fludar sua mente, fragmentos de uma vida que ele pensava que havia esquecido. Não, isso não pode ser verdade. Ele conseguiu sussurrar, a incredulidade tomando conta. Sim, Alberto, você não se lembra? A noite do acidente, você estava tão focado na sua guerra com aquele rival. E, quando descobriram o bebê, não quiseram que ele ficasse com você. Pensavam que a rivalidade poderia ameaçar a vida dele. E como íamos dizer que mensalmente ele era? Era seu filho? A verdade despencou como um edifício em ruínas. Alberto se lembrou da noite fatídica. O acidente, a perda, a dor, mas não apenas a perda de um neto que ele pensou ter falecido. Agora era a revelação de que aquele garotinho, o mesmo que tinha chamado de neto por tanto tempo, era seu próprio filho. Não pode ser, ele balbuciou, a cabeça rodando. Tudo fazia sentido e ao mesmo tempo nada fazia. O olhar acusador de Érica, a dor no rosto de Eduardo. Tudo se misturava em um turbilhão. Mas antes que alguém conseguisse processar a onda de informações, uma nova batida na porta interrompeu o momento torturante. Dessa vez mais firme e insistente. Alberto virou-se, esperando que fosse um visitante comum. Mas a porta se abriu e revelou um homem alto, de expressão severa. Era um detetive, com um ar de determinação. Alberto Ferreira? Você precisa vir conosco. Precisamos falar sobre o caso do desaparecimento de Eduardo. E ele, o detetive parou. A gravidade da situação evidente. Ele pode estar em perigo novamente. O mundo de Alberto desmoronou mais uma vez. Como isso era possível? Eles tinham finalmente o que parecia ser uma verdade. Mas agora, uma nova história estava prestes a se desenrolar. Quem mais pode conhecer a verdade? Alberto murmurou, seu coração batendo frenético. Os segredos do passado não estavam apenas virando poeira. Eles estavam se enredando novamente. Vovô, o que está acontecendo? Eduardo parecia perdido e Alberto não tinha resposta. Ele agora se via no centro de um novo caos, onde cada verdade revelada trazia à tona uma nova camada de mistério e terror. O que mais estavam escondendo? E quem estava por trás do perigo que agora ameaçava seu filho? Ainda havia algo obscuro, aguardando para ser descoberto. E a tempestade não parecia ter fim. O ar parecia pesado, quase insuportável.
As palavras de Érica ainda reverberavam na cabeça de Alberto como um eco que não se calava. Ele olhou para Eduardo, cujo rosto estava pálido, como se a realidade estivesse lhe esmagando. Alberto queria gritar, queria que a verdade fosse outra, mas tudo parecia irreal agora. Quem sou eu, vovô? A pergunta de Eduardo estava carregada de dor. Era um grito silencioso que Alberto queria responder, mas a voz não saía. Seu coração estava acelerado, pulando no peito como se quisesse fugir daquela confusão. O olhar dos parentes era uma janela de reações, chocados e inquietos. Ana, sua esposa, parecia estática. Os olhos tão grandes e cheios de lágrimas que Alberto não podia suportar. Se não sou seu neto, então o que isso significa? Eduardo perguntou novamente, a voz embargada. Alberto sentia uma pressão no peito, como se uma mão invisível estivesse o sufocando. A turma estava em um estado de confusão. A sala inteira parecia desconectada, cada um tentando processar a revelação devastadora. Murmúrios surgiam pelos cantos e a tensão aumentava a cada segundo. Então, Érica deu um passo adiante. Uma sombra sobre as luzes natalinas. Vocês não entendem. Ele é filho do Alberto. A afirmação saiu como um tiro no meio da sala. O silêncio era profundo, como um breu. Alberto ficou paralisado. Não, isso não pode ser verdade! Ele conseguiu sussurrar, a incredulidade tomando conta. Sim, Alberto, você não se lembra? A noite do acidente. Você estava tão focado na sua guerra com aquele rival e quando descobriram o bebê, ninguém queria que ele ficasse com você. O olhar acusador de Érica, a dor no rosto de Eduardo, tudo se misturava em um turbilhão. Mas antes que alguém conseguisse processar a onda de informações, uma nova batida na porta interrompeu o momento torturante. Dessa vez, mais firme e insistente. Alberto virou-se, esperando que fosse um visitante comum, mas a porta se abriu e revelou um homem alto, de expressão severa. Era um detetive com um ar de determinação. Alberto Ferreira? Você precisa vir conosco. Precisamos falar sobre o caso do desaparecimento de Eduardo. E ele pode estar em perigo novamente. A sala foi tomada por um silêncio cortante. O coração de Alberto bateu em descompasso. Cada palavra do detetive pesava no ar, como se pudessem explodir a qualquer momento. A realidade estava se torcendo. Uma nova camada de caos se misturava ao que ele já acreditava entender. Quem mais pode conhecer a verdade? Alberto murmurou, seu coração batendo frenético. O passado não só voltava à tona, ele estava prestes a engolir tudo. Vovô, o que está acontecendo? Eduardo parecia perdido. E Alberto não... Era Bruno, o rival de Alberto. Ele havia sido desaparecido por anos e sua presença trouxe um choque elétrico ao ambiente. Alberto, eu sabes que você não lembra, mas fui eu quem te alertou sobre o sequestro. As coisas não são o que parecem. E o menino... Ele é a chave para tudo isso. A voz de Bruno cortou a tensão como uma faca. Alberto, sem entender, começou a sentir sua mente girar. Eduardo, ainda atordoado, olhou de Alberto para Bruno e de volta. A confusão aumentava. O que você quer dizer com isso? Bruno continuou. Talvez a verdade sobre o que aconteceu naquela noite seja mais profunda do que você imagina. Alberto, você pode ter perdido um neto, mas na verdade você perdeu um filho. E eu tenho informações que podem mudar tudo. Ele está em perigo.
E a culpa pode não ser sua, mas de alguém muito próximo. A sala parecia desmoronar à volta deles. Quem mais estava envolvido nesse pesadelo? Alberto se sentia como se tudo estivesse fora de controle. Ele não sabia como reagir. O mundo começava a girar e a dor da verdade se tornava insuportável. Pedimos um tempo para entender tudo isso. 1 hora. O que mais vocês estão escondendo? Perguntou Alberto. A raiva e a confusão começando a tomar conta. Os segredos não estavam apenas aflorando. Eles estavam prestes a explodir como uma bomba. A tempestade do passado não tinha acabado. Ela estava apenas começando. O que mais poderia ser revelado? A verdade estava mais próxima do que ele imaginava. Mas em que direção isso tudo os levaria? Eduardo olhou para Alberto em busca de respostas que não estavam prontas para ser dadas. Todos estavam à beira do colapso, e a noite ainda guardava segredos que poderiam mudar o destino de todos. Qual seria o próximo movimento? A tempestade estava longe de terminar. O ar parecia pesado, quase insuportável. As palavras de Érica ainda reverberavam na cabeça de Alberto, como um eco que não se calava. Ele olhou para Eduardo, cujo rosto estava pálido, como se a realidade estivesse esmagando. Alberto queria gritar, queria que a verdade fosse outra, mas tudo parecia irreal agora. Quem sou eu, vovô? A pergunta de Eduardo estava carregada de dor. Era um grito silencioso que Alberto queria responder, mas a voz não saía. Seu coração estava acelerado, pulando no peito como se quisesse fugir daquela confusão. O olhar dos parentes era uma janela de reações, chocados e inquietos. Ana, sua esposa, parecia estática, os olhos tão grandes e cheios de lágrimas que Alberto não podia suportar. Se não sou seu neto, então o que isso significa? Eduardo perguntou novamente, a voz embargada. Alberto sentia uma pressão no peito, como se uma mão invisível estivesse o sufocando. A turma estava em um estado de confusão. A sala inteira parecia desconectada, cada um tentando processar a revelação devastadora. Murmúrios surgiam pelos cantos e a tensão aumentava a cada segundo. Então, Érica deu um passo adiante, uma sombra sobre as luzes natalinas. Vocês não entendem? Ele é filho do Alberto. A afirmação saiu como um tiro no meio da sala. O silêncio era profundo, como um breu. Alberto ficou paralisado. Não, isso não pode ser verdade. Ele conseguiu sussurrar, a incredulidade tomando conta. Sim, Alberto, você não se lembra? A noite do acidente. Você estava tão focado na sua guerra com aquele rival e, quando descobriram o bebê, ninguém queria que ele ficasse com você. O olhar acusador de Érica, a dor no rosto de Eduardo, tudo se misturava em um turbilhão. Mas antes que alguém conseguisse processar a onda de informações, uma nova batida na porta interrompeu o momento torturante. Dessa vez, mais firme e insistente. Alberto virou-se, esperando que fosse um visitante comum, mas a porta se abriu e revelou um homem alto de expressão severa. Era um detetive com um ar de determinação. Alberto Ferreira, você precisa vir conosco. Precisamos falar sobre o caso do desaparecimento de Eduardo. E ele pode estar em perigo novamente. A sala foi tomada por um silêncio cortante. O coração de Alberto bateu em descompasso. Cada palavra do detetive pesava no ar,
como se pudessem explodir a qualquer momento. A realidade estava se torcendo. Uma nova camada de caos se misturava ao que ele já acreditava entender. Quem mais pode conhecer a verdade? Alberto murmurou, seu coração batendo frenético. O passado não só voltava à tona. Ele estava prestes a engolir tudo. Vovô, o que está acontecendo? Eduardo parecia perdido e Alberto não tinha resposta. Ele agora se via no centro de um novo caos, onde cada verdade revelada trazia à tona uma nova camada de mistério e terror. O que mais estavam escondendo? E quem estava por trás do perigo que agora ameaçava seu filho? Então, uma figura familiar apareceu no fundo da sala, com uma expressão que congelou todos os presentes. Era Bruno, o rival de Alberto. Ele havia sido desaparecido por anos e sua presença trouxe um choque elétrico ao ambiente. Alberto, eu sei que você não lembra, mas fui eu quem te alertou sobre o sequestro. As coisas não são o que parecem. E o menino, ele é a chave para tudo isso. A voz de Bruno cortou a tensão como uma faca. Alberto, sem entender, começou a sentir sua mente girar. Eduardo, ainda atordoado, olhou de Alberto para Bruno e de volta. A confusão aumentava. O que você quer dizer com isso? Bruno continuou. Talvez a verdade sobre o que aconteceu naquela noite seja mais profunda do que você imagina, Alberto. Você pode ter perdido um neto, mas na verdade você perdeu um filho. E eu tenho informações que podem mudar tudo. Ele está em perigo. E a culpa pode não ser sua. Gá, mas de alguém muito próximo. As palavras caíram sobre Alberto como uma avalanche, envoltas em fumaça de 1000 memórias esquecidas. Ele se lembrava da noite fatídica, das decisões que tomou, mas não da criança. A ideia de que a dor do passado não era apenas sobre perda, mas não pode ser, ele balbuciou, a cabeça rodando. Quem é a mãe dele? Os olhares se cruzaram e um silêncio pesado se instalou novamente. Foi então que Érica avançou, com a voz mais firme. A mãe é alguém que você nunca pensou que traria desgraça. Sou eu, Alberto. Fui forçada a me afastar. Proteger nosso filho da rivalidade e do ódio que nos consumia. A sala estava paralisada, chocada. Alberto não podia acreditar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira que ele nunca esperou. O que significava isso? Uma nova esperança brotava, mas o medo o consumia. Então, Eduardo, você é meu filho? A voz de Alberto era um sussurro, tremendo com o peso da revelação. A dúvida e o horror estavam diante dele, e ele se sentiu à beira de algo sem volta. O que mais estavam escondendo? A tempestade na sala se intensificava, e no meio da confusão, Alberto sentiu que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. A verdade que tantos tentaram proteger agora estava exposta. Mas quem realmente estava em perigo? A tensão subia, e a noite ainda guardava segredos que poderiam devastar tudo o que ele conhecia. O que mais poderia vir à tona? O peso da revelação estava sufocante, e Alberto sentia seu coração disparar. Você é meu filho! Todos se viraram para a origem do barulho, e a tensão aumentou. Alberto hesitou por um instante, mas suas mãos se moveram automaticamente para atender. Alberto Ferreira! Disse a voz trêmula de nervosismo. Do outro lado, uma voz masculina, grave e urgente, trouxe uma onda de terror.
Alberto, precisamos falar. É sobre Eduardo. Ele está em perigo real. Você precisa chegar aqui agora. Não há tempo a perder. Os murmúrios na sala se tornaram gritos abafados. Alberto já não via nada além do pânico em seu coração. O que aconteceu? O que você sabe sobre ele? Ele mal conseguia manter a calma. Você precisa vir. Eu não posso explicar tudo ao telefone. Mas algo muito grave está acontecendo e envolvendo pessoas que você nunca esperaria. A ligação caiu abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor na sala. Aquele interromper abrupto fez com que a tensão aumentasse. O peso da verdade agora se misturava a um novo medo. Eduardo estava em perigo. O que isso significava? Alberto olhou de volta para todos, procurando respostas nas expressões confusas ao redor da mesa. Ana estava pálida e a dor estava inscrita em seu rosto. O que você vai fazer, Alberto? Ela perguntou, quase num sussurro. Eu não sei. Eu preciso entender como isso tudo se conecta. A voz dele soou fraca, mas havia uma determinação começando a se formar. Era hora de agir. Mas antes que ele pudesse dar um passo, a sala se tornou um turbilhão. As luzes começaram a piscar e uma explosão estrondosa ecoou vindo do lado de fora. Vidros estouraram e a casa tremeu como se tivesse sido atingida por um terremoto. As pessoas gritaram e a confusão tomou conta. Todos se atiraram para o chão em busca de abrigo. Alberto se levantou, seu instinto de proteção tomando conta. Eduardo, fique perto de mim. Ele conseguiu gritar por cima do caos. Quando a poeira começou a assentar, uma sombra se destacou no limite da porta. Um homem entrou, de forma abrupta, carregando uma arma. A expressão no rosto dele era uma mistura de determinação e fúria, como se estivesse numa missão. Saia da frente! Ele gritou, claramente em busca de alguém. Alberto estava paralisado. Ele sentia cada músculo de seu corpo, tenso como cordas. O intruso olhou diretamente para Alberto. Seu olhar era intenso, cheio de propósito. Alberto Ferreira, você não sabe com quem está lidando. Eduardo estava ao lado dele, o rosto branco como um papel, assustado. A cena era de tirar o fôlego. O que você quer? Alberto perguntou, a voz tremendo. Você vai pagar pelos erros do passado, Alberto. Sua família é a chave e você não pode se esconder mais. O homem avançou e os gritos da família tornaram-se um eco distante. No meio do caos, uma nova verdade começou a se formar. O que mais estava envolvido nesse emaranhado? Alberto conhecia aquele homem? O que ele queria de verdade? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de forma que ele não tinha como compreender. Vovô! A voz de Eduardo cortou o ar, mas Alberto estava focado no homem, suas memórias começando a remexer. A conexão estava ali, mas ele não conseguia colocar os pontos juntos. A tensão aumentava. E Alberto sabia que a segurança de sua família estava em jogo. Quem era ela? Quando a resposta chega, será que ele poderá suportar as consequências? Uma noite que já era caótica, agora tomava um rumo inesperado, deixando todos na beira de um abismo. O que mais poderia desmoronar? O peso da revelação estava sufocante e Alberto sentia seu coração disparar. Você é meu filho? A pergunta escapuliu como um sussurro desesperado. A esperança se acendendo apenas para depois se apagar novamente.
Mas então, antes que Eduardo pudesse responder, o telefone na mesa de centro começou a tocar. Um som estridente que rasgou o silêncio e jogou todos em um estado de pânico. Os olhos de todos se fixaram no aparelho. O som parecia um chamado distante em meio a um caos crescente. Alberto hesitou por um instante, a adrenalina pulsando nas veias. A mão tremia ao levantar o fone, suas emoções lutando por controle. Alberto Ferreira, ele disse, a voz trêmula. Do outro lado da linha, uma voz masculina grave e urgente trouxe uma onda de terror. Alberto, precisamos falar. É sobre Eduardo. Ele está em perigo real. Você precisa chegar aqui agora. Não há tempo a perder. O coração de Alberto vacilou. As palavras ressoavam em seu peito como um eco ameaçador. O que aconteceu? O que você sabe sobre ele? Ele mal conseguia manter a calma. Não posso explicar tudo ao telefone, mas algo muito grave está acontecendo e envolve pessoas que você nunca esperaria. A ligação caiu abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor na sala. A tensão se tornou palpável. O peso da verdade agora se misturava ao medo profundo. Alberto olhou em volta, buscando respostas nos rostos confusos da família. Ana estava pálida, inquieta. — O que você vai fazer, Alberto? Ela perguntou quase num sussurro. — Eu não sei. Preciso entender como isso tudo se conecta. Mas antes que ele pudesse decidir qualquer coisa, a sala se iluminou com flashes ofuscantes. As luzes começaram a piscar. E, de repente, uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. Vidros estouraram e a casa tremeu, como se estivesse sendo engolida por um terremoto. Gritos e caos explodiram no ar, enquanto todos se atiravam ao chão, buscando abrigo. — Eduardo, fique perto de mim! Alberto gritou, o instinto de proteção tomando conta. Quando a poeira assentou, uma figura irrompeu na sala. Um homem alto, com um semblante decidido, portando uma arma. Seus olhos eram gelados, como se soubesse que estava em um campo de guerra. — Alberto Ferreira, você não sabe com quem está lidando. Alberto ficou paralisado, o pânico crescendo em seu estômago. — O que você quer? A voz dele tremia. Você vai pagar pelos erros do passado, Alberto. Sua família é a chave e você não pode se esconder mais. O homem avançou e os gritos familiares se tornaram um eco distante. Os olhos de Eduardo estavam arregalados. Ele parecia entre o choque e o medo. — Quem é você? O garoto questionou. A voz embargada. — Eu sou o que resta de um erro que você e sua família fizeram. Ressoou o homem, com uma raiva que parecia infinita. Você pensa que sabe tudo? Que pega a sua vida e a arruma como se nada tivesse acontecido? Seu pai, ele era meu amigo e você destruiu a vida dele. A sala parecia desmoronar ao som da verdade não revelada. Alberto mal podia processar. Pagar? O que você quer dizer com isso? Você realmente não lembra? A noite que tudo aconteceu, você estava envolvido na rivalidade e pagou um preço alto. Seu filho, meu amigo, ele não deveria ter morrido daquele jeito. E agora, o ciclo se repete. O coração de Alberto parou por um segundo. As peças do quebra-cabeça começavam a se unir em uma imagem aterroradora. — Meu filho? Ele murmurou, a incredulidade subindo como uma onda. — O que você está dizendo? Eduardo não é só seu neto, ele é também do meu irmão. E ele está em perigo, Alberto. Você precisa decidir. Proteger a sua nova família ou enfrentar as consequências dos seus atos.
O homem deu um passo à frente e os olhos de Alberto se arregalaram com a revelação. A sala estava em choque. A verdade se distorcia em seus próprios caminhos. E cada olhar na sala transparecia confusão e medo. O menino, a chave para algo que poderia mudar tudo agora, estava no centro de um conflito que Alberto nunca soubera. Não, espere! Foi tudo o que conseguiu dizer antes que o caos e a realidade se desmoronassem novamente. A tensão se tornou insuportável. E até mesmo os ecos de gritos pareciam distantes. O que mais estava escondido? Onde estava a verdade? Alberto sentiu que o chão estava prestes a se abrir sob seus pés. As consequências dessa noite já estavam moldando um novo caminho. E ele estava sempre a um passo de descobrir o que estava além do caos. O que mais poderia acontecer? O peso da revelação estava sufocante. E Alberto sentia seu coração disparar. Você, meu filho? A pergunta escapuliu como um sussurro desesperado. A esperança se acendeu brevemente na expressão de Eduardo. Mas antes que pudesse responder, o telefone na mesa de centro começou a tocar, rompendo o silêncio com seu som estridente. Os olhos de todos se fixaram no aparelho. E a tensão no ar cresceu. Alberto hesitou, nervoso, mas seus instintos o mandaram atender. Alberto Ferreira, disse ele, sua voz trêmula. A voz do outro lado estava carregada de urgência. Alberto, precisamos falar. É sobre Eduardo. Ele está em perigo real. Você precisa chegar aqui agora. Não há tempo a perder. O coração de Alberto disparou ainda mais. O que aconteceu? O que você sabe sobre ele? Ele mal conseguiu manter a calma. Não posso explicar tudo ao telefone, mas algo muito grave está acontecendo. E envolve pessoas que você nunca esperaria. A ligação caiu abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor na sala. O pânico se espalhou. Ana estava pálida, os olhos arregalados. O que você vai fazer, Alberto? Ela perguntou com a voz trêmula. Eu não sei. Preciso entender como isso se conecta. A urgência estava clara. Mas antes que pudesse tomar uma atitude, uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. Vidros estouraram, a casa tremeu, gritos de terror invadiram o ambiente. Eduardo, fique perto de mim! Alberto gritou, apavorado. Quando a poeira começou a assentar, um homem entrou abruptamente. Alto, com um olhar determinado. Ele segurava uma arma. Alberto Ferreira, você não sabe com quem está lidando. A intensidade no olhar do homem deixava todos em estado de choque. Quem é você? Alberto perguntou, tentando manter a compostura. Você vai pagar pelos erros do passado, Alberto. Sua família é a chave. O homem avançou e a tensão se intensificou a cada palavra. Eduardo estava ao lado de Alberto, o rosto pálido de medo. Pierros! Alberto questionou confuso, tentando ligar os pontos. Você realmente não lembra? A noite do acidente. Você estava lá. O choque e a traição. Tudo foi por causa de você. O homem gritou, sua raiva transparecendo. Seu filho não morreu à toa. Ele era o que restou da destruição que você trouxe. As palavras cortaram Alberto como um golpe. Meu filho? Ele mal podia acreditar. Um emaranhado de memórias começou a se formar. Composições fragmentadas que não faziam sentido. Do que você está falando? Eduardo não é só seu neto. Ele é também do meu irmão. E tudo isso
Tudo o que você e sua família fizeram é a razão de estarmos em perigo. O homem gritou e as emoções explodiram ao redor. A sala se encheu de murmúrios. A confusão é palpável. Quando Alberto olhou para Eduardo, o garoto estava atordoado, quase em choque. É verdade! Ele sussurrou, a voz tingida de dor. Sim, cada parte do seu ser queria gritar que era mentira, mas a presença daquele homem, a sua determinação, tornavam essas palavras vazias. Não, isso não pode ser! Eu perdi um neto, um filho. Alberto sentiu o mundo girar. Então, um estalo. A sala congelou. Um segundo homem apareceu, pressionando um botão num dispositivo em sua mão. O chão ruiu sob os pés de Alberto, quando uma explosão, seguida de um estrondo, fez a casa tremer novamente. Mas desta vez, não veio do lado de fora. É algo interno, como se tudo aquilo que havia construído fosse desmoronar. O homem com a arma se virou. A expressão dela, as luzes se apagaram. O silêncio se instalou e uma nova figura apareceu na escuridão. Uma sombra que lançou um olhar significativo. Era alguém que Alberto nunca esperou ver novamente. O choque estava apenas começando e ele só podia temer o que estava prestes a acontecer. O peso da revelação estava sufocante e Alberto sentia seu coração disparar. Você é meu filho? A pergunta escapuliu como um sussurro desesperado. A esperança se acendeu brevemente na expressão de Eduardo. Mas antes que pudesse responder, o telefone na mesa de centro começou a tocar. Rompendo o silêncio com seu som estridente, os olhos de todos se fixaram no aparelho. E a tensão no ar cresceu. Alberto hesitou, nervoso, mas seus instintos o mandaram atender. Alberto Ferreira, disse ele, sua voz trêmula. A voz do outro lado estava carregada de urgência. Alberto, precisamos falar. É sobre Eduardo. Ele tá em perigo real. Você precisa chegar aqui agora. Não há tempo a perder. O coração de Alberto disparou ainda mais. O que aconteceu? O que você sabe sobre ele? Ele mal conseguiu manter a calma. Nem posso explicar tudo ao telefone. Mas algo muito grave está acontecendo. E envolve pessoas que você nunca esperaria. A ligação caiu abruptamente, deixando um silêncio ensurdecedor na sala. O pânico se espalhou. Ana estava pálida, os olhos arregalados. O que você vai fazer, Alberto? Ela perguntou com a voz trêmula. Eu não sei. Preciso entender como isso se conecta. A urgência estava clara. Mas antes que pudesse tomar uma atitude, uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. Vidros estouraram, a casa tremeu. Gritos de terror invadiram o ambiente. Eduardo, fique perto de mim! Alberto gritou, apavorado. Quando a poeira começou a assentar, um homem entrou abruptamente, alto, com um olhar determinado. Ele segurava uma arma. Alberto Ferreira, você não sabe com quem está lidando. A intensidade no olhar do homem deixava todos em estado de choque. Quem é você? Alberto perguntou, tentando manter a compostura. Você vai pagar pelos erros do passado. Alberto, sua família é a chave. O homem avançou e a tensão se intensificou a cada palavra. Eduardo estava ao lado de Alberto, o rosto pálido de medo. Que erros? Alberto questionou, confuso, tentando ligar os pontos. Você realmente não lembra? A noite do acidente. Você estava lá. O choque, a traição. Tudo foi por causa de você. O homem gritou, sua raiva transparecendo. Seu filho não morreu à toa. Ele era o que restou da destruição que você trouxe. As palavras cortaram Alberto como um golpe. Meu filho?
E mal podia acreditar. Um emaranhado de memórias começou a se formar, composições fragmentadas que não faziam sentido. Do que você está falando? Eduardo não é só seu neto, ele é também do meu irmão. E tudo isso, tudo que você e sua família fizeram, é a razão de estarmos em perigo. O homem gritou e as emoções explodiram ao redor. A sala se encheu de murmúrios. A confusão era palpável. Quando Alberto olhou para Eduardo, o garoto estava atordoado, quase em choque. É verdade? Ele sussurrou, a voz tingida de dor. Sim, cada parte do seu ser queria gritar que era mentira, mas a presença daquele homem, a sua determinação, tornavam essas palavras vazias. Não, isso não pode ser. Eu perdi um neto, um filho. Alberto sentiu o mundo girar. Então, um estalo. A sala congelou. Um segundo homem apareceu, pressionando um botão em um dispositivo em sua mão. O chão ruiu sob os pés de Alberto, quando uma explosão seguida de um estrondo fez a casa tremer novamente. Mas desta vez não veio do lado de fora. Era algo interno, como se tudo aquilo que havia construído fosse desmoronar. O homem com a arma se virou, a expressão dela alterada. Não sou o único que está atrás de você, Alberto. A verdade a respeito do que você fez pode ser ainda mais devastadora. Antes que Alberto conseguisse formular uma resposta, uma sombra familiar apareceu na porta. Era Érica, a mãe de Eduardo. Com lágrimas nos olhos, ela gritou: Alberto, a culpa não é sua. A verdade é que Eduardo não é só seu filho. Ele também é do Bruno. Um silêncio pesado envolveu a sala. Alberto virou-se lentamente para Eduardo, que estava paralisado, olhos arregalados em choque. O que você quer dizer com isso, Érica? Oh! Ela respirou fundo seu rosto pálido. Bruno, seu rival! Ele não é só seu inimigo, mas seu irmão. E agora tudo se entrelaça. O que aconteceu naquela noite de abril? Não foi um acidente. Foi um plano maquiavélico para destruir nossas vidas. A revelação caiu como uma bomba. Alberto olhou para Eduardo e a nova verdade ameaçava desmantelar tudo o que ele acreditava saber. O que mais eles estavam escondendo? A confusão dominou a sala. Cada segundo parecia intensificar a tensão. O que mais você sabe? Alberto conseguiu perguntar, a voz cheia de desespero. Mas a resposta veio apenas na forma de uma nova explosão que desabou do outro lado da casa. O céu parecia desabar, e com ele a fundação da verdade. Agora, eles estavam em uma guerra com sombras do passado. E Alberto não sabia se conseguiria proteger a família que tanto amava, agora ainda mais enredada em um jogo mortal. A dúvida o atormentava enquanto tudo começava a desmoronar à sua volta. O que mais estava por vir? O caos na sala era ensurdecedor. As paredes tremiam e o cheiro de fumaça invadia suas narinas. O homem com a arma, agora visivelmente nervoso, olhou para Alberto, quase como se esperasse que ele tivesse a solução mágica para tudo. Você não sabe nada sobre o que está prestes a acontecer, Ferreira! Ele gritou, uma mistura de raiva e desespero. Alberto sentiu o coração sofrer em seu peito, ameaçando estourar. Pare! Deixe meu neto fora disso! Ele tentou se impor, a ira pulsando em suas veias. Eduardo, assustado, segurou a mão do avô com força. Vovô, o que está acontecendo? O que ele quer de nós? O garoto parecia desmoronar, os olhos cheios de medo. A tensão era palpável.
Cada segundo se arrastava como uma eternidade. O silêncio era cortado apenas pelo som de respirações pesadas, os sussurros confusos. Então, a porta se abriu brutalmente e mais figuras entraram, cercando o ambiente. Era como se as trevas tivessem invadido a casa. Mas em meio ao terror, uma luz surgiu. Érica. Alberto, escute! Eu sei a verdade! O que você precisa fazer agora é proteger Eduardo a todo custo. O homem armado se virou para ela, surpresa em seu olhar. Você está aqui? Deixe-o em paz, Érica! A raiva dele explodiu, mas a mulher, firme, não recuou. Não podemos deixar que a história se repita. Eles estão atrás dele, Alberto. E você sabe disso. O choque percorreu Alberto. A palavra história ressoava como um eco de uma dor enterrada. Você está falando de Bruno? O que ele tem a ver com tudo isso? A confusão tomou conta dele, como se estivesse imerso em um pesadelo que não acabava. As revelações começaram a desmoronar paredes que ele pensava serem inabaláveis. Bruno não é o que parece, Alberto. Ele quer vingança pela morte do irmão. Érica gritou, cada palavra implícita como uma faca afiada. E você é a chave para deter tudo isso. A sala se dividiu em sussurros, o público alheio ao lado que assistia com olhos arregalados. Então, uma nova explosão sacudiu o chão e Alberto percebeu. O tempo estava se esgotando. Eduardo, vamos! Ele pegou a mão do garoto. O pequeno estava determinado. Um brilho de coragem agora incendia seu olhar. Enquanto todos se preparavam para a possível confrontação, Alberto se virou para o homem com a arma, vendo em seus olhos não apenas raiva, mas dor. Escute, essa guerra não precisa continuar. O que você quer não é a vingança, é o perdão. A firmeza de sua voz ressoou na sala, surpreendendo a todos. O homem hesitou, uma fração de segundo que parecia uma eternidade. Eduardo, com a voz mais clara, se pronunciou. Se for para acabar com isso, então devemos usar a verdade. Todos nós temos algo a perder. O que você quer realmente? Os olhos do homem se estreitaram, contemplando a possibilidade. A raiva dando espaço a uma confusão interna. O tempo parecia parar. Alberto sentiu uma piscadela de esperança. Vamos resolver isso como família. Você não precisa se apegar ao passado. O futuro pode ser diferente. O homem baixou a arma. O tecido de seu mundo prestes a rasgar-se. O silêncio na sala era um mar de expectativa. Alberto caminhou lentamente, os passos pesados, até o homem e, num gesto súbito, segurou seu ombro. Venha, vamos juntos. Era um chamado ao reconhecimento, à empatia. A tensão que se acumulava começou a se dissipar e, naquela fração de segundo, a sala inteira respirou aliviada. Não era o final que todos esperavam, mas era um começo. Ali, naquele momento, os muros que separavam ódio e amor, dor e perdão começaram a ruir. Alberto sentiu uma onda de alívio e esperança. As mentiras já não passavam de sombras do passado. O que mais será revelado? Ele se perguntou em silêncio. Neste novo renascimento, eles poderiam encontrar a verdade que libertaria a todos. E antes que tudo se fechasse, lembre-se, sua história não termina aqui. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar.
A sua participação é essencial. Inunde a sessão de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que está por vir. Não espere nem mais um segundo para apoiar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância disso. A aventura continua e você não vai querer ficar de fora.